Pronto, 5 horas, vamos lá. Henrique, você está por aí? Opa, Juliana, me ouve, tudo bem? Tudo bem com você? Joia. Beleza. E aí, pessoal, boa Bom, tarde. Pode seguir, Ju. beleza. Eu só não estou vendo a sua câmera, tá? Eu Você vai tô ligar com, ela aí? eu tô com um probleminha de iluminação. Eu vou ligar ela agora aqui, mas daqui a pouco eu acho que vai ficar muito escuro. Mas vamos lá. Ah, beleza, agora eu te vejo bem. Legal. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como implementar DevOps nas empresas, né, e quais desafios, né, que a gente enfrenta para fazer essa implementação. E eu convido você, Henrique, para falar um pouquinho sobre o assunto, né, e depois lembrando que no final a gente vai ter um sorteio de uma vaga, né, para o EAD, para o treinamento DevOps Professional EAD, e eu convido a todos para ficarem até o final para participar desse sorteio, beleza? Ótimo, vamos lá. Beleza, pessoal. Então, o tema que a gente vai falar hoje é como implementar DevOps na sua empresa. Tá? Então, uma breve apresentação aí. Quem não me conhece ainda, sou Henrique Bueno, eu trabalho na Stabilis. Eu sou instrutor de alguns treinamentos aqui na Stabilis, de DevOps Professional, certificado da Ixin. Tenho um background aí técnico de sysadmin, tenho algumas certificações de AWS. E nos últimos 2, 3 anos aí eu tenho focado bastante em DevOps, nessa cultura, e como ajudar as empresas a serem mais ágeis no seu dia a dia. Eu vou tocar a apresentação aqui, pessoal. Como a Juliana comentou, podem ir fazendo perguntas no chat. A Renata vai selecionar elas para a gente aí. No final, a gente bate um papo acerca de todas as dúvidas. Legal? A Stabilis, ela é uma consultoria de transformação DevOps. Ela é uma consultoria que apoia as empresas nessa jornada para a nuvem, auxiliando elas a serem mais ágeis, né? Então, além disso, nós somos parceiros AWS de consultoria, somos parceiros da Ixin, em que nós fornecemos atualmente os treinamentos de DevOps e treinamentos de Agile. Todos os treinamentos já, os que são preparatórios para a certificação, né, da Ixin. Então, o que nós vamos falar hoje? Né? Então, quais são os problemas que as empresas enfrentam, onde as empresas podem chegar, né? Como que elas estão se comportando hoje frente aos problemas e se elas implementarem DevOps, até onde elas vão conseguir chegar, quais vão ser os resultados, né? A gente vai falar rapidinho sobre o que é DevOps, só para alinhar o entendimento de todo mundo, e aí a gente vai entrar no tema principal aí, que é como começar DevOps dentro da empresa de vocês, né? Como que vocês conseguem começar a implementação da cultura DevOps, do método de se trabalhar com DevOps dentro da empresa de vocês. Tá? Então, começando por qual problema as empresas enfrentam hoje. Né? A maior necessidade que as empresas têm hoje é a necessidade de inovar rapidamente. O que as empresas têm hoje de diferencial de mercado vai deixar de ser um diferencial muito rápido. Ou porque os seus concorrentes vão começar a fazer igual, ou porque os seus clientes vão se acostumar com aquelas funcionalidades que hoje são diferenciais e amanhã não vai ser mais um diferencial. Então, eles constantemente precisam, né, estar inovando para agradar os seus clientes. Né? É só nós observarmos o nosso próprio comportamento com os serviços que nós utilizamos. Né? Por exemplo, Netflix, Facebook, Google, Spotify, assim por diante. Se essas empresas não inovassem constantemente, muito provavelmente a gente em algum momento teria deixado de usar esses serviços já. Então, o primeiro desafio, o primeiro problema que as empresas enfrentam hoje é essa necessidade constante de inovação. O segundo desafio é a velocidade. Né? Além de inovar, elas têm que conseguir entregar, né, essas funcionalidades o mais rápido possível. Então, esse é um outro desafio que dificulta ainda mais a inovação. Não basta inovar, tem que inovar rapidamente. Porque, senão, elas podem perder o time to market, né, o tempo do mercado. Um concorrente pode começar a fazer aquilo primeiro, ou se demora muito para desenvolver, como era um método antigo de desenvolvimento de software, né, o método waterfall, cascata, em que se levava meses ou até anos para entregar o software.
Se as empresas continuassem trabalhando desse jeito, quando elas entregassem aquela funcionalidade, aquele software, ninguém mais ia querer usar, né? Já ia estar ultrapassado. Então, a necessidade de velocidade também é fundamental para as empresas hoje em dia. E esse é um problema, essa é uma demanda muito grande. E, por último, para deixar ainda mais fácil, tem a qualidade, né? Então, as empresas precisam inovar rápido e manter a qualidade dos seus serviços, dos seus produtos, né? Não adianta diariamente entregar novas funcionalidades, mas o seu serviço não para em pé, né? Com certeza você vai perder os clientes vão te deixar e vão para o seu concorrente. Então, esses são os 3 maiores desafios que as empresas enfrentam hoje. Então, se você está aqui com a gente hoje, nesse webinar, nessa quarta-feira, muito provavelmente é porque você se encaixa em alguns desses itens que eu vou falar agora, né? Porque você não consegue lançar novas funcionalidades rapidamente, né? Você não consegue inovar de forma tão rápida, ou porque é muito difícil você atualizar o seu produto, o produto que você já tem hoje no mercado. Sempre que você vai pôr a mão no seu código, é um problema, é um parto, você passa por diversas dificuldades até estabilizar o seu sistema, né? Ou porque o seu sistema vive caindo, seus clientes vivem reclamando com você, ou porque você tem problemas de colaboração dentro da sua empresa, dentro dos times de desenvolvimento, de qualidade, de operações. Se a sua empresa não atinge os resultados que esperados, né? Se existe esse problema dentro da sua empresa, ou se você está vendo os seus concorrentes serem melhores que você, né? Se você não consegue acompanhar a evolução do seu software junto com a evolução dos seus concorrentes, né? Muito provavelmente você está aqui com a gente hoje por um desses motivos, certo? E o que eu quero te dizer é que você não está sozinho nessa, né? Isso pode ser uma boa notícia, né? Muitas empresas, para não dizer praticamente todas, passam pelos mesmos problemas que você passa hoje. Elas não conseguem atingir os seus objetivos, elas têm problemas de conflitos dentro da empresa, entre os departamentos, têm problemas de disponibilidade, né? Então, o que nós vamos ver aqui é como nós conseguimos fazer algo de diferente, né? E o principal motivo para esse problema dentro das empresas, porque elas não conseguem atingir suas metas, não conseguem ser ágeis, é porque existe um conflito crônico dentro das empresas, né? O conflito é que os departamentos eles têm metas diferentes, né? Eles têm objetivos diferentes. Por exemplo, operações têm o seu objetivo de prezar pela estabilidade, pela resiliência do ambiente, e devido a isso, qualquer alteração que eles vão fazer no ambiente é feito com muito cuidado, né? Visando a estabilidade do ambiente. Já do lado de desenvolvimento, qual que é o objetivo, qual que é a meta deles? É responder às necessidades do negócio rapidamente. Então, tudo que eles fazem tem que ser feito o mais rápido possível, né? Então, aqui a gente já consegue ver esse conflito. É um conflito grave de interesses entre os departamentos. Enquanto a meta, inclusive, às vezes, meta que impacta no bolso dos colaboradores, né? No final de ano, relacionado à disponibilidade do ambiente ou à entrega de funcionalidades, cada um ali tem as suas metas, né? Como que esses dois departamentos eles vão conseguir contribuir para o sucesso do negócio, o sucesso do negócio da empresa, sendo que os objetivos são tão diferentes, né? Então, esse é o conflito crônico que existe dentro das empresas. Então, a gente viu até aqui qual que é o cenário hoje, né? O que as empresas enfrentam, quais são as dificuldades que elas têm para conseguir atingir os seus objetivos. A gente conseguiu chegar num consenso de que esse conflito que existe entre os departamentos é crucial, né? Ele impacta, ele impede que as empresas atinjam os seus objetivos. Então, agora a gente vai ver onde as empresas podem chegar. Como que pode ser diferente. Legal? Então, onde as empresas podem chegar? Então, imagine um mundo onde operações, desenvolvimento, garantia da qualidade, segurança da informação, os gerentes de produto, todos eles trabalhem juntos, né, um ao lado do outro, com um único objetivo, que é garantir o sucesso da empresa como um todo, né? Vocês podem achar que eu estou viajando, mas não. Na verdade, eu tirei esse texto do capítulo introdutório desse livro,
né, no manual do DevOps, né? Então, não estou tirando nada da minha cabeça aqui. Então, o pessoal que escreveu esse livro, que são os carinhas muito conhecidos no mercado, muito respeitados, e que tem muita empresa acompanhando o que eles fazem e copiando, eles sabem que é possível trabalhar de uma forma diferente dentro das empresas, e que essas empresas conseguem, sim, fazer com que todos dentro de uma organização trabalhem juntos para atingir um único objetivo, né, que é o sucesso da empresa. E não para por aí, né? Nesse cenário, né, pequenas equipes de desenvolvimento possuem a capacidade de serem independentes de outras áreas, conseguem ser autossuficientes e, devido a isso, conseguem ser ágeis, entregar o seu trabalho em produção de forma rápida, precisa e segura. Né? Essas implementações dessas novas funcionalidades, elas acontecem rotineiramente durante o dia, em horário comercial e sem impactar o seu cliente. Então, nada de o time de operações, a sustentação, trabalhar fora do horário, de madrugada, sexta-feira à noite, enquanto está todo mundo tomando cerveja, o pessoal de operações está trabalhando para fazer o lançamento da próxima release. Então, não é necessário isso. Né? Nesse cenário ideal, conforme as funcionalidades vão sendo construídas, elas vão sendo automaticamente entregues em produção. Então, a cada commit, a cada entrega de software novo, de código novo, são executados diversos testes automatizados, né, para garantir a qualidade do código. E esse time, ele tem a capacidade de conseguir criar ambientes de teste sempre que necessário, sempre que ele precisar. Ele tem autonomia e tem ferramentas para criar esses ambientes sem depender de outras pessoas. Né? Lembrando que são times autossuficientes. Né? Então, não existe fila, não existe essa necessidade de esperar que outras pessoas, outros departamentos façam a implementação desse ambiente. Os próprios desenvolvedores conseguem tocar o seu dia a dia sem depender de outras pessoas. Então, nesse cenário ideal, a telemetria do ambiente, né, o monitoramento do ambiente, da aplicação, do ambiente mesmo, da infraestrutura, tudo isso ele é muito bem refinado para que sempre que um problema apareça, vocês consigam atuar rapidamente e resolver a situação antes que isso impacte o seu cliente final. E em vez de acumular dívida técnica, os problemas são corrigidos à medida que são encontrados. Né? Então, não existe aquele acúmulo de débito técnico no seu sistema que prejudica a manutenção e a estabilidade dele. E também, em vez de combater incêndios diariamente, a equipe pode se concentrar em inovar. E quando a equipe se concentra em inovar, ela consegue atingir os seus resultados, consegue gerar lucro, né? E assim ela tem capacidade para sempre investir mais e continuar inovando. Então, é realmente uma espiral, né, que quando nós conseguimos implementar essa cultura DevOps, esse método de trabalhar, nós conseguimos incorporar no dia a dia das pessoas esse objetivo comum e assim contribuir para o sucesso da empresa. Então, vimos aqui qual que é o cenário ideal, como que as empresas podem ser. Né? A grande maioria das empresas não são assim hoje. Né? Porém, elas conseguem sair desse estado de apagar incêndio, de não conseguir inovar, para um estado em que elas conseguem entregar software novo, em funcionalidades novas constantemente, aplicando o DevOps. Então, falando um pouquinho do que é DevOps. Né? Eu sei que esse assunto já está batido, todo mundo já sabe disso, mas só para a gente alinhar o conhecimento aqui de todo mundo que está assistindo o webinar com a gente. Então, vamos lá. DevOps é um produto. É um produto? Não é um produto. Né? Todo mundo já sabe que DevOps não é um produto, não é uma caixinha que você compra e instala na sua empresa. DevOps é uma pessoa? É um super-herói que você vai contratar e vai resolver todos os problemas da sua empresa? Também não, né? A gente sabe disso. DevOps é um cargo, né? Porque está lá no LinkedIn, todo mundo é alguma coisa DevOps hoje. Né? Mas também não é um cargo. Mesmo que as pessoas tenham, né, na verdade, isso não reflete que a pessoa tendo o cargo, ela pratica DevOps, obviamente. DevOps o pessoal acho que deu uma travada. Tá todo mundo me ouvindo aí?
Pessoal, só me dá um ok aí no chat, só para estar todo mundo ouvindo, ok? Beleza, vou seguir aqui. DevOps é ferramentas? Não, né? Ferramentas é apenas uma pequena parte, uma parte, né, do DevOps, não é o DevOps em si. Então, não é só porque você tem um pipeline na sua empresa configurado lá com Continuous Integration que você tem DevOps. Não é só isso, beleza? Então, o que é DevOps, então? DevOps ela é uma abordagem cultural. Ela busca aproximar pessoas e prezar a colaboração entre elas. Ela automatiza processos repetitivos com práticas e ferramentas e visa melhorar a confiabilidade, estabilidade e segurança dos serviços. Né? DevOps é sobre confiança, responsabilidade e colaboração. Então, é um pouco de tudo que a gente acabou falando agora há pouco. Né? Não é nada daquilo isolado, mas tudo aquilo envolve DevOps. Tem uma descrição, né, do que é DevOps que eu acho bem legal, que está nesse livro, DevOps na Perspectiva de Arquitetura de Software, que fala que DevOps é um conjunto de práticas destinadas a reduzir o tempo entre efetuar uma mudança em um sistema e essa mudança ser colocada em produção, garantindo alta qualidade. Então, não é só também agilidade, né? Tem que pensar na qualidade em si. E os pilares para o DevOps, existem várias escolas, né, que ensinam sobre DevOps, que você consegue tirar bastante proveito, bastante informação, mas a que eu gosto muito, a que eu gosto mais, é o CALMS, né? Esse acrônimo de cultura, automação, linha IT, medição, né, monitoramento e compartilhamento de experiências, o sharing. Então, o DevOps ele tem como pilar esses 5 itens, né, que são fundamentais para que você consiga aplicar isso no dia a dia na sua empresa. A gente tem que lembrar também que o DevOps ele bebe na mesma fonte do Ágil. E o Ágil não é nenhuma novidade, né? Ela já está aí no mercado há muitos anos. Né? E o DevOps só surgiu por conta do Ágil. Né? O Ágil teve um papel fundamental no surgimento dessa cultura que nós temos hoje. Então é importante a gente reforçar e relembrar, né, os pilares do Manifesto Ágil, né, os principais valores, né, que são indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais que documentação abrangente, responder a mudanças mais que seguir um plano e colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Então isso faz parte, é muito importante quando a gente fala de DevOps, né, ter como base, né, ter como base o Agile. E falando em Agile, né, nós precisamos falar do Scrum, né, porque o Scrum e outros métodos ágeis, eles resolvem um problema muito importante, né, que existia na época do desenvolvimento de software cascata, né, do waterfall. Então, com métodos ágeis, nós conseguimos já desenvolver software rapidamente. Né? Nós temos lá os métodos de visão, de definição de visão de produto, de priorização de atividades do backlog, das time box do Scrum, né, que possibilita que a gente tenha uma constância em desenvolver software. Porém, qual que é a questão? Métodos ágeis como o Scrum, eles ajudam a desenvolver rapidamente software. Mas isso não é tudo. Né? Se a gente olhar esse gráfico que está aí na tela, né, falta um pedaço, né, o que a gente chama de última milha, né, o problema da last mile. Porque o Agile, ele te auxilia a você desenvolver o produto de forma rápida, né, a fazer a concepção do produto, a fazer o desenvolvimento, mas e a entrega? Né? Lembrando que a gente sempre desenvolve algo para alguém, né, para o nosso cliente. O nosso cliente tem que ter valor naquilo. Ele tem que utilizar o nosso produto, o nosso serviço, para que nós consigamos gerar valor para ele. Então, se nós ainda não entregamos o nosso software, se nós ainda não entregamos a nova funcionalidade, a gente ainda não começou a entregar valor para o nosso cliente. E isso se dá por conta do problema da última milha, em que tradicionalmente, por exemplo, no Scrum, você entrega o teu software, a definição de pronto do seu software é que você testou na máquina, testou no ambiente de teste. Mas quando a gente fala de DevOps, a gente tem que considerar que a definição de pronto do nosso software é quando ele está em produção. Né? É quando o nosso cliente está tendo valor, né? Está desfrutando do que nós implementamos. Então,
o DevOps nos auxilia a enxergar esse fluxo como um todo, né, e otimizar o processo de entrega de valor. E sobre isso que a gente vai falar agora, né? Como que a gente consegue aplicar técnicas, né, que envolvem o DevOps para otimizar, para agilizar a entrega de valor. Legal? Então, como que nós começamos? Por onde que nós começamos na nossa empresa hoje? Né? O que a gente pode fazer hoje já para começar a trabalhar com esse método, né? Com essa cultura? Como que eu começo essa transformação DevOps dentro da minha empresa? A gente vai abordar aqui 8 passos, tá? 8 pontos em que eu recomendo que vocês iniciem, né, essa transformação. Então, o primeiro ponto vai ser decidir por onde começar, por qual projeto você vai escolher. Eu começo a empresa inteira? Não. Estruturação da equipe, criação do pipeline, automação de testes, adaptação da definição de pronto, implementação de telemetria. A gente vai falar sobre o débito técnico e da cultura livre de culpa. Então, a gente vai conseguir abordar todos aqueles 5 pilares do Calms, tá, em que vai nos dar um norte, uma direção para a gente começar a atuar com o DevOps na nossa empresa. Tá? Então, o primeiro ponto né, acerca de decidir por onde começar. A sugestão é comece pequeno. Tá? Não tente abraçar toda a empresa de uma vez, não tente transformar a sua empresa inteira de uma vez só. Isso não vai dar certo. Tá? Você tem que lembrar que quando a gente fala de DevOps, ou de uma transformação ágil mesmo, do modo tradicional para o Agile, é uma mudança que envolve cultura. Né? E cultura é a parte mais difícil de você mudar dentro de uma empresa. Né? Você vai ter resistências. Né? É só você ter como base que na sua empresa, se muda, por exemplo, o plano de saúde da empresa, isso muitas vezes gera um transtorno enorme para muita gente, mesmo que mude para melhor. Então, se uma coisa simples, né, relativamente simples, que é uma mudança ali de um benefício, pode gerar um transtorno tão grande dentro da empresa, imagine uma mudança drástica de cultura. Tá? Então, é importante a gente não tentar começar com a empresa inteira. Vamos começar pequeno. Tá? E aí a gente consegue mostrar os resultados para o restante da empresa e conseguir ganhando espaço. Então, a primeira dica é comece pequeno. Segundo ponto, beleza, eu sei que eu vou começar pequeno, mas por onde eu começo? Né? Como que eu consigo escolher qual projeto eu vou começar, né, para fazer um piloto? Né? Começar pequeno significa eu fazer um projeto piloto ali, escolher um projeto pequeno. Que tipo de projeto eu escolho para começar essa transformação? Então, é importante a gente saber que existem basicamente 2 tipos de sistemas, né? Que essa categorização, inclusive, ela vem de mercado. Né? Temos o System of Records e o System of Engagements. Né? O que é cada um desses? O System of Records são sistemas críticos da nossa empresa que, geralmente, eles precisam de compliance. Por exemplo, um PCI, ISO 21000, ISO 9000 e assim por diante. São sistemas extremamente críticos em que a confiabilidade dos dados é extremamente crítica. Tá? E nós temos os sistemas, o System of Engagements, né? Que são esses sistemas que geralmente funcionam em volta do System of Records. Né? São sistemas de e-mail, são e-commerces, são sistemas que os nossos clientes, que os nossos funcionários utilizam. Esses sistemas, eles não têm tanta burocracia, eles não têm questões de compliance. Então, por consequência, é mais fácil a gente alterá-los, a gente trabalhar com eles. Então, a dica é escolha sistemas, projetos que envolvam sistemas do tipo System of Engagements. Né? Não vão começar com um projeto que tenha um alto nível de compliance, com PCI e assim por diante. Né? Escolham sistemas que sejam mais simples, porque o objetivo é a gente mostrar resultado. A gente começa pequeno, mostra resultado, e assim a gente vai conseguir crescer dentro da empresa com essa iniciativa. Tá. Outra questão importante é a gente avaliar o perfil das pessoas envolvidas dentro do nosso processo, dentro do nosso POC ali, né, do nosso projeto piloto. A gente precisa saber que existem pessoas dentro da empresa de pelo menos 3 tipos. Né? Os conservadores, os pragmáticos, os criadores. Resumidamente, o que é cada um deles?
Os conservadores são aquelas pessoas que têm aversão total à mudança, não gostam de mudança. Os pragmáticos, eles aceitam a mudança, desde que você consiga convencê-los adequadamente. E os criadores são aqueles early adopters, né, que gostam muito de mudança, gostam muito de novidade e que estão sempre abertos aí a experimentar coisas novas. Então, gaste seu esforço com esses early adopters, com essas pessoas que já estão bem dispostas para novidades. Tá? Não vale a pena gastar esforço no primeiro momento, no momento de piloto, né, tentando convencer pessoas bem céticas, né, acerca desse projeto, de que aquilo é melhor. É melhor a gente evitar essa barreira, né, escolher projetos que envolvam pessoas que estão mais suscetíveis às mudanças, e depois, com os resultados, fica mais fácil a gente tentar convencer outras pessoas. Tá. É importante para um time estar bem, né? O Jeff Bezos meio que começou com esse conceito de um time do tamanho de 2 pizzas, né? Que o tamanho do time tem que ser suficiente para que você consiga alimentá-lo com 2 pizzas, né? Isso faz todo sentido, né? Mesmo parecendo um pouco estranho, faz todo sentido. E tem uma pesquisa que nos ajuda a entender um pouco mais isso, né? Mas quais são os motivos de você trabalhar com times pequenos? Primeiro, você tem menos ociosidade social. O que é ociosidade social? Então, tem uma pesquisa que diz que quanto maior o time, menos as pessoas se esforçam para colaborar com o time. Times menores, as pessoas se esforçam mais para colaborar. Times maiores, as pessoas acabam se escondendo, colaborando menos, né? Maior interação construtiva, todos conseguem ter voz dentro do time. Menos tempo gasto em coordenação entre as pessoas, em coordenação entre as atividades. E isso é bem fácil da gente conseguir entender, porque é só a gente pensar numa reunião, né? Se a gente precisa marcar uma reunião com 3 pessoas, é fácil conciliar a agenda. Se a gente precisa marcar uma reunião com 5, ok. Com 10 pessoas, é difícil. Com 20, então, você vai demorar 2 meses para conseguir conciliar a agenda de todo mundo. Então, esse tempo de coordenação em times menores é bem menor também. Então, por isso também é outro benefício de trabalhar com times pequenos. Outro ponto aqui, ninguém fica para trás, todo mundo consegue acompanhar o ritmo do time, o engajamento, o nível de aprendizado, e tem maior satisfação entre os membros do time. Tá? Então, também tem uma pesquisa que comprovou que quanto maior o time, menor o nível de satisfação das pessoas que fazem parte daquele time. Então, times menores também contribuem para a satisfação de quem trabalha no time. A gente pode ver nesse gráfico também que a produtividade por pessoa, ela diminui conforme o tamanho do time. E ela começa a diminuir drasticamente a partir de 9 pessoas. Então, esse conceito de times de até 9 pessoas, né, que são times que dá para se alimentar com 2 pizzas, faz todo sentido e temos dados mesmo para comprovar isso. Um outro gráfico que a gente tem é acerca do esforço de desenvolvimento de um produto, né? Com times menores, o esforço de desenvolvimento total é muito menor do que o esforço de desenvolvimento com times maiores, né? As pessoas acabam contribuindo menos e, devido a alguns pontos que a gente já viu também, o esforço total para você desenvolver um software em times maiores é maior. Também falando de time, é importante nós termos um time dedicado para esse projeto piloto. Então, nada de pegar pessoas de diversos departamentos ali e falar que a partir de agora elas vão trabalhar metade do tempo nesse projeto piloto. Isso não vai dar certo. Tá? O recomendável é que essas pessoas sejam dedicadas para o projeto piloto. Tá? E outros 2 pontos interessantes é que é importante, né, se você conseguir, colocar o time numa sala separada do restante da empresa e remover a burocracia do dia a dia que você geralmente tem dentro da sua empresa. Porque burocracia inibe a inovação. A gente quer testar a capacidade de inovação, de colaboração dessas pessoas. Então, quanto à estruturação do time, 3 pontos importantes, né? Time 100% dedicado, se possível, coloque todos numa sala, apartado do restante da empresa, para que eles consigam viver aquela mini cultura que eles vão implementar ali e, se possível, remover a burocracia, né,
do dia a dia desse time. Quanto a arquétipos organizacionais, é importante saber que existem 3 tipos, orientados por função, por produto e matricial. O arquétipo organizacional orientado por função é o que a gente mais conhece, que são os departamentos. Então, eu tenho o departamento de desenvolvimento, tenho o departamento de operação e ainda tenho subdepartamentos, de sysadmins, de DBA, de redes e assim por diante. Tem um ponto positivo muito grande nisso, que você consegue ter uma infraestrutura compartilhada para várias áreas da sua empresa, e isso reduz custo. Mas o ponto negativo é que isso gera fila. Todo mundo que depende do trabalho ali das pessoas, elas precisam abrir tickets, abrir solicitações para que algo seja feito. E quando a gente abre ticket, a gente gera fila, e fila é desperdício do nosso processo. É por isso que o ideal é termos uma orientação por produto. O que é um time orientado por produto? São as tradicionais squads aí que a gente conhece. São times multidisciplinares que eles têm autonomia e capacidade para tocar um produto de ponta a ponta, desde a sua concepção até a geração da nota fiscal do cliente. Tá? Então, com um time orientado por produto, eu consigo ser muito mais ágil. Em contrapartida, eu posso ter muitos times orientados por produto dentro da empresa e, por consequência, eu vou ter muitas funções repetidas. E isso gera um custo elevado. Tá? Esse é o segundo tipo, orientado por produto. E o terceiro tipo é a organização matricial, que ela tenta tirar um proveito ali dos 2 tipos. Ela consegue ser um pouco mais ágil do que uma organização orientada por função. Ela não consegue ser tão ágil quanto uma orientada por produto, mas tem um ponto negativo, que você acaba tendo bastante problema de gestão desse time, desse método de trabalhar. Porque você tem os gestores funcionais, você tem os gestores de projeto, isso acaba gerando uma carga de gestão no dia a dia um pouco elevada. Tá? Então, procure trabalhar com um time orientado por produto. Tá? Mas e se na sua empresa você já estiver dentro de uma organização funcional? Nesse gráfico aí do lado esquerdo, nós temos uma organização funcional, onde a gente consegue ver os silos, os departamentos ali, e do outro lado a gente consegue ver uma empresa orientada para o mercado, em que os times ali eles conseguem ter autonomia. A dica é que a gente consiga construir áreas, equipes de plataforma, igual a gente consegue ver no gráfico. O objetivo dessas equipes é criar ferramentas para que as equipes de desenvolvimento que estão dedicadas ali, que são estruturadas como uma equipe produtizada, elas consigam ter autonomia para gerir o seu ambiente, para fazer implementações sem depender de abrir tickets para equipe de plataforma. Ser uma equipe de construção de ferramentas para viabilizar que os outros times consigam ali seguir no dia a dia com ferramentas self-service. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração quanto à estrutura do time é acerca dos tipos de profissionais. Tá? Importante, existem vários tipos, eu listei 3 aqui, que são os profissionais I-Shaped, os T-Shaped e os E-Shaped. Qual que é a diferença desses 3? Os profissionais I-Shaped são os profissionais extremamente especializados, são os especialistas. O especialista em Microsoft, o especialista em Java, o especialista em banco de dados. Os profissionais T, os T-Shaped, são os profissionais que eles são especialistas, mas eles têm um certo conhecimento de outras áreas, um conhecimento bem superficial de algumas outras áreas. E tem os profissionais E-Shaped, que são os profissionais adequados para o DevOps. Qual que é a diferença desses profissionais? Eles têm especialidades em várias áreas. Eles não são especialistas em apenas uma área. Além disso, eles têm uma capacidade muito grande de execução. Eles conseguem executar atividades sem depender de outras pessoas. Então, por exemplo, por ele ser multidisciplinar, ele consegue ser um desenvolvedor e ter habilidades que possibilitam ele fazer a gestão da plataforma, ali, da arquitetura da nuvem dele, sem depender de outra pessoa. Tá? Então, esse é o perfil de profissional que as empresas buscam hoje. São os profissionais E-Shaped. Eles são profissionais generalistas, tá? Mas são muito experientes. Isso faz muita diferença para times multidisciplinares. Então, falando de carreira, a dica que eu dou para
todos os profissionais é que eles consigam se tornar esse tipo de profissional. Um profissional que tenha especialização em várias áreas, né? Que seja um generalista e especialista em várias coisas, né? Que ele consiga ter uma conversa de alto nível com pessoas de várias especialidades. Times multidisciplinares buscam esse perfil de profissional. Ok? Então, quando a gente estiver montando nosso time, precisamos buscar esse tipo de profissional também. Aqui é só uma tabela explicando um pouco mais a diferença entre esses três tipos de profissionais. A única coisa que eu quero destacar mais aqui é que os profissionais em forma I, né, os I-shaped e os T-shaped, eles geram gargalos, porque eles dependem de outras pessoas, né? Enquanto profissionais do tipo E, né, os E-shaped, eles conseguem se virar sozinhos. Essa é a grande verdade. Legal? Terceiro passo para a gente implementar DevOps na nossa empresa. Crie um pipeline de implantação. Tá? O que é um pipeline de implantação? É a sequência de atividades automatizadas que leva o seu código da sua máquina para produção. Tá? Essa expressão pipeline de implantação, ela é uma abstração, né, para integração contínua, entrega contínua e implantação contínua. Tá? Eu imagino que é bem conhecido já esse termo para todo mundo, mas só recapitulando, integração contínua é quando o desenvolvedor entrega o código, né, ele faz um commit de um código novo no repositório, existem várias checagens ali de qualidade, né, então a integração contínua é essa interação entre o desenvolvedor e o repositório. A entrega contínua, ela vai além, né, ela pode executar diversos testes automatizados, criação de ambientes de QA, criação de ambientes, inclusive a preparação do ambiente para a produção, porém ele não implementa em produção a atividade, ele prepara, ele entrega o software para entrar em produção. Né? E a implantação contínua é a continuação dessa entrega contínua, né? Quando o próprio desenvolvedor, quando ele entrega o código no repositório, passando por todo o pipeline, né? Tendo sucesso em todas as etapas, ele vai entrar em produção automaticamente. É o estado da arte do DevOps e é o nível de maturidade de DevOps que a gente tem que chegar na nossa empresa. E antes da gente começar a sair configurando o Jenkins e assim por diante, é importante a gente entender qual que é o nosso mapa de fluxo de valor. Então, fluxo de valor ele é um conceito do Lean, né, que nos ajuda a mapear o nosso processo e encontrar os gargalos, tá, para a gente evitar desperdícios. O mapa de fluxo de valor ele é uma ferramenta, né, que nos ajuda a desenhar o nosso fluxo de valor e encontrar onde estão os desperdícios. Tá? Daqui a algumas semanas, a gente vai ter um webinar específico ensinando a desenhar um mapa de fluxo de valor para a gente conseguir otimizar a entrega de valor para os nossos clientes. Tá? Mas nesse momento, o que é importante vocês saberem é que antes de sair criando o pipeline de implantação, desenhem o seu mapa de fluxo de valor para que vocês saibam, já identifiquem os desperdícios e consigam atacar os principais gargalos do seu processo com automação. Tá? E aí, falando de automação, é quando entra a infraágil. Tá? A infraágil é um pré-requisito para a implementação do pipeline de implantação. Para a gente ter o pipeline, a gente precisa automatizar o nosso processo. E é aí que nós utilizamos ferramentas de mercado, como Ansible, Jenkins, Terraform e assim por diante. Né? São ferramentas em que nós codificamos a nossa infraestrutura e possibilita que nós automatizemos o nosso pipeline de criação e configuração de ambientes. Outro ponto importante, o quarto ponto importante, né, o quarto passo que a gente tem que fazer para implementar DevOps. Investir em automação de testes. Tá? Não adianta nada você implementar o seu pipeline e não ter testes, porque você não vai melhorar a qualidade do seu produto. Na verdade, você vai piorar, porque você vai entregar o seu software mais rápido, mas você não vai ter a garantia de que ele tem a qualidade que você precisa. Tá? Então, é importante, no momento em que estiver implementando o pipeline, já pensar em automação de testes. E aqui a gente consegue ter como base esse conceito de pirâmide de testes ideal e pirâmide de testes não ideal. Tá? A pirâmide de testes ideal, ela diz que nós precisamos investir muito em testes unitários automatizados, em testes de componente automatizados, né, em todos os testes automatizados possíveis, e só por último, o que não for possível, nós colocarmos pessoas para fazer testes manuais. Tá? O que nós acabamos encontrando muito são muitas pessoas gastando muito esforço em testes manuais, e existem pouquíssimos testes automatizados, pouquíssimos testes unitários. Tá? Então,
pensando em DevOps, pensando em resiliência do ambiente, pensando em qualidade, invista em automação de testes. Trabalhe com testes, inclusive no momento do desenvolvimento, né, atuando com o TDD, desenvolvimento baseado em testes. Quinto ponto para você implementar DevOps: adapte a sua definição de pronto. Então, no Scrum, ou em métodos ágeis, existe o conceito de user stories e a definição de pronto, né? Como que você garante que você terminou aquela atividade, né? Existem os itens lá que validam, validam se você aceita ou não a entrega daquele item, né? É importante, quando a gente está falando de DevOps, que a gente só aceite uma atividade como concluída quando o seu código tiver sido testado num ambiente muito semelhante ao de produção. Tá? Não adianta só testar na tua máquina, ou não adianta só testar num ambiente que seja muito diferente do de produção. Porque quando isso entrar em produção, você vai ter problema. Tá? Então, a sua definição de pronto tem que ser mudada para você conseguir testar o seu código num ambiente muito semelhante ao de produção, ou no melhor cenário, quando você tem integração contínua, implantação contínua, é software novo rodando em produção. Você só termina uma atividade quando a sua funcionalidade estiver em produção. Tá? Esse é um outro ponto importante que a gente tem que mudar na nossa empresa quando a gente está mudando para um conceito de DevOps. Sexto ponto, implementar uma telemetria eficiente. Né? Então, o que é telemetria? É o nosso monitoramento, né? Mas é um monitoramento abrangente, não só de infraestrutura, mas de aplicação e de negócio também. Tá? E é importante, quando a gente estiver montando a nossa telemetria, a gente avaliar que todo mundo tem que utilizar a mesma ferramenta. Não adianta operações ter um tipo de ferramenta, desenvolvimento ter outro tipo de ferramenta, porque quando a gente tiver um problema, o troubleshooting vai ser muito difícil. Então, tem que buscar informação numa ferramenta, buscar informações em outra, talvez você não consiga fazer o link entre elas. Então, você tem que ter uma stack única de monitoramento que sirva para todos. Outro ponto importante, todo mundo tem que ter acesso às informações de telemetria, não só operações, não só desenvolvimento, mas, por exemplo, pessoas de negócio talvez precisem ter para ter informações relevantes, né? E você deve configurar a sua stack para que você consiga atuar de forma preditiva, né? Para que você consiga resolver os problemas antes que eles impactem o seu cliente. Sétimo ponto, pague o seu débito técnico. Então, débito técnico, né, para quem não está familiarizado com esse termo, nada mais é do que aquela gambiarra, né? Aquela solução de contorno que a gente faz para conseguir entregar determinada atividade no tempo que a gente precisa. Tá? E a gente sempre fala que depois a gente vai voltar para resolver aquilo, para corrigir, e a gente nunca volta para corrigir, e aquilo se torna um débito técnico. Por que o termo? Porque ele vai pagar o seu preço lá na frente. Se a gente não parar para pagar esse débito técnico rápido, ele vai nos causar problemas lá na frente. Então, visando a cultura DevOps, visando a resiliência do seu ambiente, qualidade do seu serviço, pague esse débito técnico quanto antes. Tá? Quais são os principais motivos de débito técnico? Né? Pressão do negócio para você conseguir entregar rápido, falta de processos, falta de testes automatizados, alterações de última hora. Tudo isso acaba nos obrigando a criar débito técnico. Inclusive, nos treinamentos que a gente roda, a gente sempre faz uma dinâmica ali acerca de débito técnico dentro das empresas e sempre acontece o mesmo resultado, que o maior motivo de débito técnico é a pressão de negócio, é o tempo do mercado. Essa pressão que a gente tem de conseguir entregar funcionalidades rápidas, isso acaba nos obrigando a não fazer as melhores soluções de momento, né, e criar débito técnico. Então, isso acontece. O que a gente tem que fazer é pagar ele o quanto antes, tá? Não deixar ele se acumular. E como que a gente paga o débito técnico? A gente pode reservar uma fatia de tempo da sprint, né, para pagar esse débito técnico, ou agendar eventos específicos para a gente somente pagar débito técnico. Como, por exemplo, são os Kaizen Blitz, né, que também é um conceito que vem lá do Lean, do método Toyota de desenvolvimento, de método Toyota de produção, tá? Que são momentos em que toda empresa para justamente ali para resolver determinado problema, e é o que a gente consegue, é um método que a gente consegue utilizar para pagar a dívida técnica. Tá? Então a dica é, pague isso quanto antes, não deixa o débito técnico se acumular, porque ele vai refletir na resiliência do seu ambiente. E por último, criar uma cultura livre de culpa, tá? Também falando de cultura. Tem um escritor, né, que
ele diz que quando as respostas a incidentes, né, são consideradas injustas, né, ou seja, quando a gente busca um culpado, isso impede a investigação de segurança, né, porque causa medo. Né? As pessoas não falam porque elas têm medo, elas tentam se autoproteger. Então, é errado a gente buscar um culpado quando algo acontece. Né? Ele até faz essa analogia a uma teoria da maçã podre. Né? Ele fala que o erro humano ele não é a causa do problema. O erro humano é uma consequência do desenho das ferramentas que nós demos para aquele humano fazer ou utilizar. Então, a gente vai entrar numa recursividade ali que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, por isso, a gente não faz sentido a gente buscar culpados, mas sim analisar a causa raiz, né? Para que a gente consiga melhorar o nosso processo, o nosso serviço, aquele problema não voltará a acontecer novamente. Tá? Tem uma frase bonita dele que fala que a ideia é que removendo a culpa, você remove o medo, e removendo o medo, você obtém a honestidade. É quando as pessoas sabem que não serão punidas, né, elas se sentem mais abertas, se sentem mais confiantes, né, para serem honestas e falar o que elas fizeram que ocasionou determinado problema no ambiente. E aí sim você consegue identificar a causa raiz do problema. Tá? Então, você já deve ter ouvido falar do blameless pós-mortem. Né? Então, o blameless pós-mortem é uma variação do tradicional pós-mortem que todo mundo que trabalha em operação já passou. Tá? A diferença é que, nesse caso, a gente aplica essa cultura sem culpa, nunca apontando o dedo, nunca buscando culpados. Né? E como que a gente executa primeiro passo, construa uma linha do tempo e colete detalhes de várias perspectivas sobre a falha, garantindo de não punir as pessoas por cometerem um erro. Então, construa uma linha do tempo, né? Com todos os detalhes que você conseguir se lembrar. Né? Segundo passo, garanta que você não vai apontar culpados. Né? Terceiro passo, habilite e incentive que as pessoas que cometerem um erro, elas sejam especialistas na educação da empresa acerca daquele erro. Né? Elas vão ensinar a empresa a não cometer aquele erro novamente. Quarto passo, aceite que é sempre um espaço onde o ser humano pode decidir agir ou não. Né? E que a gente vai estar avaliando ali em retrospectiva. A gente vai estar avaliando algo que já aconteceu, a gente já vai ter mais informações, então não é justo a gente comparar a decisão que nós tomaríamos naquele momento do pós-mortem com a decisão que alguém tomou no momento de crise, por exemplo. Tá? E, quinto passo, propor um plano de ação para que, né, aquilo não volte a acontecer e você aplique aquilo no ambiente. Tá? Então, essa é a forma, esses 5 passos são os que você aplica numa blameless pós-mortem, né, visando você encontrar a causa raiz do problema, resolver aquilo, sem buscar culpados. Legal? Então, pessoal, eu falei aqui rapidamente acerca dos 8 passos que eu considero essenciais para você implementar DevOps dentro da sua empresa. Então, a gente revisando aqui. Primeiro passo, decidir por onde começar, por qual projeto, qual vai ser meu projeto piloto. Segundo, como estruturar a equipe. Terceiro, criar uma pipeline de implantação. Quarto, investir em automação de testes. Quinto, adaptar a definição de pronto. Sexto, implementar uma telemetria eficiente. Sétimo, pagar o débito técnico, não deixar o débito técnico se acumular. E 8, criar uma cultura livre de culpa. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Espero realmente que tenha dado um norte para vocês conseguirem direcionar os seus esforços de implementação DevOps dentro da empresa. E por último, aí fica a minha recomendação de 2 livros fantásticos, o Projeto Fênix e o Manual DevOps, que vai ajudar a entender um pouco mais de diversos conceitos. Inclusive, bastante coisa desse material que eu apresentei faz parte do conteúdo do livro, Manual DevOps, que é base do nosso treinamento Exim DevOps Professional. Né? Essa certificação da Exim, DevOps Professional, ela é baseada nesse livro, né? O Manual DevOps. Então, fica aí como sugestão de leitura para todo mundo. Beleza, pessoal? Juliana, você continua aí? Acho que a gente vai abrir para perguntas, né? Vamos abrir sim. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, Henrique. A gente marcou aqui com... Deixa eu selecionar aqui, só um momentinho. O Danilo, ele perguntou assim, Henrique, poderia, por gentileza, nos contar um case que participou? Quais as maiores dificuldades você teve? Como foi o resultado final? Legal.
As maiores dificuldades que eu sinto são sempre relacionadas ao pessoal, aos desenvolvedores, por exemplo, se familiarizarem a desenvolver em cima de testes, por exemplo, né, implementarem o TDD. Como que eu vou, a partir de agora, começar a implementar com esse método, né, sendo que meu software inteiro já está desenvolvido sem isso. Né? E aí, nesse caso, o que eu comento é que, a partir de agora, desenvolva com o TDD. Em determinados momentos, você vai ter que voltar naquele código para refatorar. Conforme você for refatorando o seu código, você vai implementando o TDD nesse código também. Tá? Esse é um dos desafios. Né? Outros desafios são bem aderentes ao Agile. Né? Um pouco, às vezes, de resistência ali nas dailies, mas faz parte da cultura e é muito importante o papel do Scrum Master para ajudar nessa transformação. Legal, bacana. O André Souza, ele mandou assim: é possível se aplicar em ambientes corporativos altamente complexos envolvendo SAP? Deve ser em relação ao DevOps, né? Sim, sim. SAP, a gente viu dos dois tipos de software, né? O System of Record e System of Engagement. SAP, um ERP, ele é um System of Record. Né? Ele é um sistema altamente crítico, onde a qualidade, né, das informações é fundamental. Então, são sistemas mais engessados de você conseguir trabalhar. Você consegue, sim, inclusive organizações de alto desempenho, né, organizações que praticam mesmo DevOps com um nível de maturidade elevado, elas atuam nos dois tipos de ambientes, né, tanto no System of Records quanto no System of Engagements. A recomendação é pegar por módulos ou por parte desse sistema e você começar a aplicar essa cultura em partes deles. Né? E assim você vai conseguir mostrar resultado e expandir. Por ser um sistema crítico, é mais complexo, claro, né? E é um tipo de sistema que já está em operação há um bom tempo, é um tipo de sistema que já tem sua dívida técnica, né? Seu débito técnico, mas você consegue sim aplicar começando aos poucos. Legal, beleza. A Grace mandou assim: é importante nivelar o nível de conhecimento da equipe? É importante todo mundo saber o que é DevOps, quais os benefícios e o porquê dessa mudança. Né? Quando você consegue deixar isso claro para o time, você tem maior aceitação, você evita algumas barreiras. Então, é importante ter esse nivelamento de conhecimento para todo mundo saber o que é, por que a gente está fazendo isso, qual o objetivo, onde que a gente vai chegar. Uhum. Beleza. O Francisco Cérvolo mandou assim: pode ser dividido em subgrupos? Bom, ele deve estar se referindo a alguma parte do conteúdo, não ficou muito clara essa pergunta. Eu acho que, quando eu estava fazendo aqui, eu vi essa pergunta pingar, acho que ele estava falando acerca dos times. É importante a gente lembrar que quando a gente fala de time ágil, são times pequenos, multidisciplinares, e se a gente pegar a essência do Agile, quem está dentro daquele time nem tem cargo. Né? Todo mundo é time de desenvolvimento, por exemplo. Tá? Então, não faz sentido a gente especializar ou segmentar equipes. Todo mundo ali tem que ser multidisciplinar, autossuficiente, e justamente para que eles consigam resolver impedimentos que venham a acontecer na entrega de valor. Tá? Porque senão falou, não, eu sou o cara de redes aqui, eu só vou atuar no que for de redes, eu não vou estar contribuindo para a entrega de valor se não for uma atividade de redes, e não é assim que o time ágil trabalha. Então, não é recomendável, eu não segmentaria dentro dos times. Bacana, legal. O Alexandre mandou assim: no modelo de DevOps, colocamos o Ops junto com o Dev, ou usamos o conceito de squad de Ops para atender os squads de Dev? Repete para mim, por favor, a pergunta. Repito. No modelo de DevOps, nós colocamos o Ops junto com o Dev, ou usamos o conceito de squad de Ops para atender os squads de Dev? Então, quando você tem um time orientado por produto, orientado por mercado, o seu time tem que ser autossuficiente e multidisciplinar. Tá? Isso significa que você não vai ter dev e você vai ter ops. Todo mundo é o dev team, que eu falei agora há pouco. Né? Então, todo mundo tem que ser autossuficiente. Porém, existem algumas estratégias, por exemplo, numa organização matricial,
em que você tem o Dev Team, tem os seus times de desenvolvimento e você tem uma área de serviço, né? Por exemplo, uma área de plataforma, em que você constrói ferramentas para que os times possam ser autossuficientes. Então, eu vejo funcionando esses dois modelos. Ou você faz parte de um time de produto, de um dev team, ou você faz parte de um time de plataforma e você constrói ferramentas para que o dev team consiga ser autossuficiente. Legal, bacana. Uma última pergunta aqui, o Hélio mandou assim: Henrique, o que você indica que um profissional estude ao iniciar na área de DevOps? O que eu indico? Primeiramente, estude Agile, tá? Estude acerca da cultura ágil, estude acerca do Scrum. Depois disso, estude ferramentas de automação, tá? Porque não adianta você só conhecer ferramentas e não conhecer os conceitos do ágil, e não adianta você só conhecer os conceitos do ágil sem conseguir botar a mão na massa. Então, a minha recomendação tenha essa base, tenha esse embasamento teórico de ágil e aprenda as ferramentas que você quer para trabalhar com infraestrutura ágil. Isso se for um cara de infraestrutura, um cara mais voltado para sysadmin, né? Em DevOps hoje, inclusive, está havendo muito mais a adoção de desenvolvedores do que o pessoal de infraestrutura. E aí, se você for um dev, você com certeza já está familiarizado com a Agile, familiarizado com o desenvolvimento, e aí interessante você conhecer ferramentas de automação mesmo. Beleza. Legal, bacana, Henrique. Obrigada por ter feito, né, esse webinar tão rico, com informações tão importantes, né, para a galera que trabalha com DevOps hoje e que pretende iniciar também, né, na transformação DevOps. Agora eu vou ficando, né, você fica por aí, a gente vai fazer um sorteio agora para a galera que ficou, a gente tem bastante gente online ainda. Agradeço por vocês terem ficado aí até o final. Você quer dar mais algum recado, Henrique? Não, é isso aí, pessoal. Espero que realmente o conteúdo tenha sido útil. Eu preparei ele com carinho aí para conseguir dar um norte para vocês iniciarem com DevOps dentro da empresa. Eu vi aqui que tem algumas perguntas que acho que não deu tempo de responder. Eu vou pegar elas aqui, eu respondo por e-mail para vocês, tá? Fiquem à vontade de me adicionar no LinkedIn, me mandar e-mail. O meu e-mail é henrique@estabil.is. Se a Ju ou a Renata puder escrever aí no chat para todo mundo. Podem me mandar dúvidas lá, a gente vai batendo um papo aí, estou à disposição, fico à vontade, galera. Quero bastante ter essa oportunidade de compartilhar conteúdo com vocês. Valeu, bacana. Obrigada mais uma vez, Henrique. Obrigadão, pessoal. Valeu. Bom, gente, agora vamos fazer o sorteio, né, do treinamento DevOps Professional, EAD. É um preparatório para o exame da Exim, muita gente fazendo, gostando do conteúdo, e muitos alunos tirando a sua certificação Exim também. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Só um minuto. Vamos lá. Vamos ver quantas pessoas a gente tem. Vocês conseguem enxergar minha tela aí? Como que tá a transmissão? Tá, legal. Vocês estão vendo, né? Tá bom. Só um momento. Bom, vamos lá. 149 pessoas. Cinquenta. 50 é a Carolina, e-mail ch@equilibrio.com.br. A Carolina tá por aí? Carolina, tá por aí?
Ah, legal. Parabéns, Carolina. Você ganhou uma vaga, né, para o curso, para o treinamento de DevOps Professional EAD. A gente vai entrar em contato com você e aproveite bastante, porque o conteúdo está bem legal. E, galera, para quem tiver interesse no EAD da Stabilis, a gente está com valor promocional, tá? Para o DevOps Professional, de 890 por 299, beleza? Essa promoção é por tempo limitado, então, se vocês quiserem interesse em saber melhor aí sobre o treinamento, só bipar esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e vocês vão ser redirecionados aí para a página do treinamento. Tá bom? Mais uma vez, eu agradeço a todos por terem participado do webinar e logo mais a gente vai divulgar a gravação, né, desse webinar, liberar para todo mundo que assistiu. E também, nos próximos dias, a gente vai divulgar os próximos webinars que a gente vai fazer sobre DevOps. Beleza? Mais uma vez, obrigada, Carolina. Já já a gente entra em contato com você. E a gente vai deixar aqui o contato da Renata no chat, caso vocês queiram tirar alguma dúvida com ela em relação ao treinamento, podem ficar à vontade, beleza? Obrigada mais uma vez e até mais, galera. Tchau, tchau.